do Brasileirão. Ceará com Pedro Raul, tá? Com Pedro Raul. Olha lá, ele já tá torcendo pra lei do ex. Não. Já tá implicando os outros. Essa lei do ex, a gente precisa torcer, é perder tempo. Vai Porque acontecer. sempre acontece, velho. Entendi. É a lei que funciona no Não Brasil. tem jeito. Ô, Pedrosa, fala o Vasco aí da Gama. Vamos lá, lembrando que Coutinho não viajou para Fortaleza poupado, um jogador que fez uma grande sequência de jogos e que está jogando muita bola, está nessa gestão de minutos, até porque o Vasco tem Flamengo e Lanús na semana que vem. No sábado, o Vasco e Flamengo no Maracanã. Na terça-feira, Vasco e Lanús, e é um jogo muito importante pela Copa Sul-Americana, porque o Lanús também tem 4 pontos. Tietê foi liberado para resolver problemas particulares e o Pumita foi acompanhar o nascimento da filha. Então, esses 3 jogadores não viajaram para Fortaleza. Então, o Vasco, na minha visão, Tá Fernanda... sem Tietê, Pumita Coutinho. e Coutinho. E é isso. O Vasco, na minha visão, Fernanda, vai com o que tem de melhor nessa equipe. Isso não é uma informação, é a escalação que eu acho que o Vasco deve entrar em campo. Se eu souber a informação, a gente traz aí nas redes sociais também do SBT. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e também o Lucas Piton. Lucas Oliveira e Lemos, 2 zagueiros que estão fora por problemas médicos também. Na parte da volância, Hugo Moura de primeiro volante, de segundo volante o Paulinho, deve retomar essa vaga de titular na ausência do Tietê. Lá na frente, o próprio Payet, na vaga do Coutinho. Na esquerda, o Nuno Moreira, pode ser o Garré ou o Ryan. E no ataque, o Verratti. Então tem essas dúvidas aí. Eu acho que o Vasco não perde muito em nível técnico. Como é o meio que vai ser? Paulinho? Pode ser Hugo, Paulinho, Payet na vaga do Coutinho, Nuno Moreira e na direita Garré ou Ryan e no ataque o Verratti. É o que eu acredito que vai jogar hoje. Bom Vasco, hein, Veneiro? É um bom Vasco, é um Vasco que eu brinquei aqui, mas embora seja muito difícil de encarar o Ceará lá, mas é um time que dá pra sim você pensar numa vitória, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos conseguir um empate, que já seria muito importante, porque jogo fora de casa eu acho crucial você pontuar. Independentemente se seja empate ou vitória, eu acho que vai ser a grande diferença, seja qual for a sua pretensão dentro do Campeonato Brasileiro. E o Payet novamente sendo importante na ausência do Coutinho. A gente não sabe qual é o futuro do Payet no clube, tem contrato até o início de maio, né, 5 de maio. Até 5 de maio, então assim, ele pode estar vivendo os últimos dias dele debaixo da Gama. E talvez ele queira se despedir, ou não, né? Talvez ele queira uma renovação de contrato, mas é um jogador que vai ser importante nessa ausência do Coutinho. Será que ele fica, Pedrosa? Eu acho que essas questões extra-campo que estão acontecendo, a gente não comenta isso aqui muito nesse programa, porque não é a nossa vibe, mas todo mundo sabe o que acontece. Tem uma questão aí, toda uma fofoca envolvendo a vida do Payet fora de campo, uma traição, uma suposta traição à sua esposa. Ô Pedrosa, você acha que isso pode estar pesando para o Payet não continuar? Ele poderia, em algum momento, aceitar uma redução salarial, mas nesse momento ele acha melhor ir embora? Você tem informação, você tem opinião sobre isso? Olha, Fernanda, sobre o extracampo, já passou até da fofoca e virou página policial, é verdade, né? Então, Pedrosa, a gente tem que entender que isso é uma coisa que o Vasco, como clube, tem que acompanhar de perto. Mas há investigação. Até que se prove ao contrário, ele continua sendo inocente. Então é acompanhar a investigação. Faltam aí cerca de 20 dias para o contrato dele acabar. Hoje, o que eu tenho de informação é que o que está sendo analisado, obviamente acompanhando de perto, é o campo. E no campo, o Payet custa cerca de R$1,5 milhão para o Vasco da Gama. É um jogador que, inclusive, Fernanda, tem 2 assistências já no Campeonato Brasileiro. Contra o Santos e contra sempre também bem, o Sport. Foi titular ali contra o Corinthians, não foi tão bem, mas o time todo foi mal. Mas assim, eu acho que que o Vasco entende de custo-benefício, hoje o Payet, ganhando R$1,5 milhão para ser reserva, não está dentro do orçamento do clube. O Vasco pode até tentar pedir uma diluição desse salário, como a gente já trouxe a informação aqui, mas vai muito do que o jogador também quer. Nesse momento, o que eu sei é que não tem nenhuma conversa concreta em andamento para a renovação do Payet. Porque a gente pensa, o Vene, que é um jogador caro, e se a gente for pensar na realidade financeira do Vasco hoje, é caro demais para o jogador ficar sentado no banco. Mas se o Vasco quer brigar por coisas, precisa ter um banco à altura. E a resposta está na tabela, o Vene Casagrande. Quando ele tem que tirar o Coutinho e ele coloca o Payet. Olha que privilégio que tem. Claro, mas assim, a gente fala muito sobre custo-benefício. Eu particularmente acho que o custo-benefício do Payet não serve para o Vasco da Gama. Ainda mais se a gente for levar em consideração a saúde financeira do Vasco, que não goza de um prestígio absurdo financeiramente falando. Eu, particularmente, eu nem buscaria uma renovação de contrato. Acho que o ciclo chegou ao fim e aí buscaria uma contratação no mercado.
Ah, mas a diretoria demora a contratar. Mas aí a gente está falando de uma outra questão. A diretoria precisa ser mais ágil. Agora, renovar com o Payet, eu não renovaria, mesmo ele aceitando uma redução salarial. Essa redução salarial será de quanto? De 70%? De 60%? Não adianta reduzir 20%. O custo-benefício ainda vai ser ruim para o Vasco da Gama. Eu, particularmente, não renovaria o contrato dele, mas buscaria uma reposição para ter ali um substituto do Coutinho, porque a gente sabe que o Coutinho ele vai receber esse controle de minutagem durante a temporada. Perfeito. Isso já é uma máxima, Para né? ele render nos jogos que ele estiver em campo, tem que ter esse controle de minutagem. Então, para ter esse controle de minutagem, também precisa ter um reserva ali que possa tentar dar conta do recado. Porque você ter um substituto do mesmo nível do Coutinho é extremamente difícil. Mas pode ser alguém, né? Pode ser alguém que possa dar conta do recado, não ser do mesmo nível. Mas e aí, pensa comigo, Pedrosa, quando é que pode contratar agora? A doméstica fechou. Só em junho para julho. Aí a gente tem uma data FIFA de junho até julho. Então, um tempo aí de preparação para o Vasco. Mas a gente está em abril, tem o mês de maio inteiro. O mês de maio a gente está falando de 6, 7 jogos de Campeonato Brasileiro, ou mais até. Copa do Brasil. 3 jogos de Sul-Americana, 1 jogo ou 2 de Copa do Brasil. E olha só, o Vasco está dando conta do recado. Sim. Tem que dar o máximo do gás até chegar junho. E depois fazer uma intertemporada e pensar no resto da temporada. Eu acho que vai ser por aí, ainda mais o Vasco que não vai participar do Mundial. E aí, se o Payet for embora, como é que fica? Tem gente dentro do elenco já que pode fazer a função. Quem é? Que é o Garré. Olha aí. O Garré, ele joga hoje descobriu a solução. de meia direita, mas ele é muito mais meia do que ponta. Perfeito. Então, em teoria, vamos dizer assim, no meio do ano tem que contratar, o Vene está coberto de razão. O Vasco vai precisar se reforçar. Mas em vez, talvez, de se reforçar na camisa 10, se reforçar na ponta. Porque hoje, como eu disse aqui em teoria, o Garré pode ser um substituto natural do Coutinho, o Adson joga na ponta direita, o Ryan joga na ponta direita, só que o Ryan deve sair no meio do ano. Quem o Vasco tem que buscar, então? É um ponta direita. Um ponta direita de velocidade, um cara que consiga fazer de fato a função de ponta. Hoje o Garré pode jogar de ponta? Pode, mas eu até entendo que ele tá quebrando um galho. O Vasco, na verdade, não joga com ponta. Joga com 3 meias. O Nuno, o Coutinho e o Garré. Então, assim, o Garré pode fazer essa função de camisa 10. E o Adson, quando tiver 100%, coisa que infelizmente ele ainda não tá, ele vai virar esse ponta direita. No meio do ano volta também o David, que é o ponto esquerda que ajudou o Vasco muito no ano passado. Então, eu acho que assim, o Payet foi embora. Traz o Garré para ser esse substituto natural do Coutinho e traz um ponta-direita qualificado que possa elevar o nível do Vasco, como foi o Nuno Moreira. E quando o Garré... Vamos fazer uma situação aqui. Payet foi embora, né? Agora em maio vai ter um mês e 10 dias inteirinhos aí para ele ter um substituto. O Coutinho não vai jogar tudo. Alguém vai ter que entrar no lugar do Coutinho. Sim. Aí o Vasco vai lá, não pode contratar ainda até junho. Coloca o Garré ali no lugar do Coutinho. Perfeito. E no lugar do Garré? Adson, neste momento. Exato. Aí tem um retoque rápido para se fazer até junho. Chegou lá, respira. Então, entramos num consenso aqui que talvez não renovar com o Payet financeiramente vai ser um grande Eu acho que vai ser bom até para ele, Fernandinho. De verdade, para ele sair pela porta da frente, sabe? Não desgastar mais a imagem dele. Porque, assim, embora ele entre no lugar do Coutinho, mas ele não consegue desempenhar aquilo que ele pode desempenhar, que a gente já viu em outro momento. Várias vezes eu particularmente, eu critico, eu vejo também muitos torcedores do Vasco da Gama criticando as atuações do Payet. Ele pode render quando entra no segundo tempo ali com o adversário mais cansado. Então acho que até para ele, para a imagem dele em relação à torcida do Vasco da Gama, que foi um jogador extremamente importante, que não é nenhuma crítica, não valeu a pena. Eu acho que valeu a pena, até agora. O custo-benefício eu acho que não vale mais a pena, não. Só para ilustrar isso, o Payet ganha R$1,5 milhão por mês. Achei que ele ia falar Vene. Quem dera, que a gente estaria bem pra caramba também. Mas ele ganha cerca de R$1,5 milhão. O Vasco tá vendendo o jogo para fora de São Januário por R$2,5 milhões. Então você consegue entender o quão isso onera o clube? Perfeito. Porque assim, se o Vasco fosse um clube com a saúde financeira do Flamengo, com a saúde financeira do Palmeiras, talvez desse para você manter um jogador desse calibre, porque é importante. Agora, um clube que tá devendo, tá vendendo mando de campo por R$2,5 milhões e paga um jogador por mês R$1,5 milhão e esse jogador joga 20 minutos, Perfeito. Esse clube não tem condições. O problema, só para finalizar, assim, só para eu deixar muito claro aqui, o problema para mim não é o valor, porque jogador caro é aquele que não entrega dentro de campo. O problema é que ele não entrega, não é um valor, sabe? R$1,5 milhão. Se você pagar R$1,5 milhão pro Verratti, o Verratti entrega. Então, assim, não é caro, sabe?
é caro porque ele acaba não jogando custo, dentro de famoso campo. custo-benefício, né? Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Então, se você é vascaíno, né, assim como eu, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que enfrenta o Ceará amanhã não vai contar aí com o Felipe Coutinho, ele deve permanecer no Rio de Janeiro, porque sábado tem um clássico contra o Flamengo. E a situação do Payet segue aí com uma grande incógnita, né? O jogador que foi página de fofoca aí nessas últimas semanas, virou agora caso de polícia, né? Então o Vasco tá acompanhando tudo, mas pelo contrato aí já se encerrando, o Vasco não deve renovar aí com o Payet. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço, vamos Vasco da Gama!